Salve corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro testamos o programa Falando, mas vocês têm que conhecer o próximo tênis de corrida. Hoje é quinta, cara. Tô no dia errado. I don't care. Quem manda aqui nessa bagaça? Eu tô afim de falar desse tênis hoje, que é quinta-feira. Por quê? Porque ele foi o meu tênis da semana passada. O tênis que eu fiz o meu longão de 2 horas. E cara, muito interessante, mas muito interessante mesmo, porque é uma super mudança, um super update em relação ao modelo anterior. Estou falando do Hoka Carbon X, volume 3. Vale a pena lembrar que eu corri com o volume 2, a minha maratona 87. Foi a última maratona que eu fiz antes de quebrar a minha perna. E o Zaca estava comigo, inclusive. Foi lá a maratona do Álvaro Lima, lá em volta da represa de Nazaré. Meti um tênis com placa para fazer uma prova. Achei que ia ser uma estrada de asfalto e era uma estrada de terra, cheio de buraco, pedra, etc. E foi uma das maratonas mais difíceis da minha vida por causa disso, porque eu estava com tênis de placa num lugar cheio de pedra e isso não se faz, nunca. Então eu tive uma experiência triste com o meu Hoka Carbon X 2, mas depois utilizei ele para a finalidade correta e sim, era um tênis muito bacana, bem confortável e com bom retorno de energia, um tênis com placa. O Carbon X número 3, ele também é um tênis com o mesmo material de entressola, o ProFly, e também vem com uma placa de carbono aqui dentro. Tanto o Carbon X 2 quanto o Carbon X 3 se encaixam naquela faixa de calçados que são trainers com placa. Então assim, Super Comp, ASICS Magic Speed, calçados com placa para o treino. Por quê? Porque a marca tem um tênis que é feito, que é mais leve, que tem placa de carbono e que serve para o dia da competição, tá? Tanto a New Balance tem lá o Elite, né? O RC Elite, quanto a ASICS tem o Magic Speed Sky e a Hoka tem o Rocket X, que é o tênis para sua cacetada. Então isso é um daily trainer com placa. E por ter placa, ele é um tênis mais caro que o normal. Já vou chegar nesse ponto. Então não sai daí, está começando mais um quadro Testamos de quinta-feira. Amanhã também tem. Amanhã é sexta, amanhã tem outro teste de tênis para você. Hoje eu vou falar do Carbon X número 3. Vamos! Ó que legal, ó. Tenho 2 aqui para te mostrar. Sempre quando eu tenho os 2 modelos é interessante, né? Bom, o número 2 trabalhava com mesh, tá? Era um mesh muito estruturado, bem interessante esse mesh aqui, porque ele ele tinha bastante respiração e ele tinha alguns pontos de forração interna. No 3, a gente já trabalha com knit, tá? É um knit de camada única, mas é um knit bem estruturado, cara, bem estruturado mesmo. O que é legal do knit estruturado é que deixa passar mais o ar do que um knit que não é estruturado e é uma camada única aqui, então a gente não precisa de forração, certo? A amarração do knit, normalmente, ela é complementar. Por quê? Porque o knit ele já abraça no teu pé. Então, assim, tudo que é amarração que você está vendo no tênis aqui é desnecessário, velho. É complementar. Vai ajudar a deixar o tênis um pouquinho mais ajustado no teu pé, mas você não precisaria desse cadarço aqui, tá? O modelo novo, então, trabalha com 1, 2, 3, 4 passadores, tá? 4 passadores. Se for por furo, são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 furos. Não tem furo extra. E ele é todinho em sock fit. Isso quer dizer o quê? Que ele não tem língua, tá? Então é tudo uma coisa só. Uma das coisas que eu percebi com esse tênis, deixa eu tirar o 2 aqui, depois eu volto. Uma das coisas que eu percebi com esse tênis é o seguinte, essa parte do que seria a língua, do sock fit, é bem alta mesmo, ela fica bem em cima do peito do seu pé, tá? Em compensação, na parte de trás, aqui a proteção do Aquiles ficou mais aberta. Então você tem mais proteção do Aquiles sem incomodar aquela raspagem. Aqui internamente você vê que ele é em formato de tripinha, quase nada de duplicação no colar, tem um pouquinho de espuma aqui, tá? E o clipe de contraforte existe, mas ele é bem maleável, como você pode ver aqui. O tênis é muito gostoso de correr, cara. A sensação do cabedal, assim, abraça o pé perfeitamente, zero incômodo, bem ventilado, amarração complementar, como eu te falei, biqueira interna, delícia de cabedal, tá? Vamos então agora falar sobre entressola, porque esse é o ponto chave desse tênis. O que a Hoka faz no Carbon X? Bom, o material de entressola da Hoka, que é o ProFly, é um EVA super aerado, é uma delícia de material, bom pra caramba para correr. E a Hoka, você já sabe, são calçados maximalistas, tem bastante material de entressola, né? Sempre liberando os 40 milímetros, tá? O ProFly desse tênis, para que a placa funcione, ele é um ProFly bem aerado, tá? Assim como era o outro modelo, o 2.
Tá? Você consegue ver assim que é o mesmo material, não mudou absolutamente nada. E o que eles colocam aqui embaixo, em vez de ser borracha injetada, é um EVA emborrachado. O EVA emborrachado, ele tem um desgaste muito menor que o EVA normal, mas tem um desgaste muito maior do que seria uma borracha injetada. Para ele ficar nesse peso de 250 gramas, essa foi a solução que a Roca encontrou. Então eles não colocam borracha injetada, deixam uma grande camada de Profly, tá? Que é um material aerado, que não pesa, não coloca borracha injetada e deixa um EVA emborrachado na parte de baixo, que aí, cara, também o desgaste que você vai ter é o seguinte, você vai ter um desgaste do EVA emborrachado, vai chegar no Profly e, cara, é tanto material que nunca você vai perder o tênis por conta do desgaste da borracha, tá? É muito mais factível que exista um desgaste do cabedal antes do material de entressola e solado. Tá? Então, assim, outra coisa que você percebe, ó, vou mostrar os dois aqui embaixo. Né? Os dois têm o mesmo formato, o mesmo shape de EVA emborrachado aqui embaixo. E nesse X que forma aqui no meio, você vê que vaza a placa de carbono que está lá dentro. O tênis, portanto, é totalmente inflexível, o que ajuda muito no rebote de energia. É isso. Eu vou falar os pontos positivos e negativos e você vai entender, a partir de agora, para que eu uso esse tênis. Muito bem. Carbon X foi o primeiro tênis com placa lançado pela Roca no Brasil. O Rocket veio depois. E o Rocket novo é espetacular. Aliás, cara, eu peguei na mão lá na Maratona de Tóquio e é espetacular. Como eles lançaram esse tênis primeiro, todo mundo esperava que esse tênis fosse ser o tênis com placa da Roca, aquele que dá aquele super pogobol, retorno de energia gigantesco. E não é. Não é. Tem muito material de entressola, posicionamento da placa não é um posicionamento em shape de colher. Ele te dá um retorno de energia? Dá, mais do que calçados sem placa. Mas ele não chega a ser extremamente reativo como os outros calçados com placa que você encontra no mercado, tá? Então isso para mim é um ponto negativo. Porque você está pagando um valor de tênis com placa e não tem o retorno de energia da placa que você esperaria que tivesse. Mas, e aí vamos aos pontos positivos, dos calçados com placa, talvez esse e o Super Comp da New Balance também sejam os calçados para endurance mais legais que tem no mercado. Para endurance que eu falo, para ultramaratonas, se você vai correr muito tempo, maratonas, se você gosta de correr maratonas, quer um tênis pau para toda obra, para longo, para maratona e para ultramaratona, é um super tênis, porque a placa funciona, a relação placa e espuma nesse tênis, você tem uma rodagem com placa, com retorno de energia acima da média do que seria um tênis sem placa, ao mesmo tempo você tem um super amortecimento, porque é uma senhora camada de Profly. Então eu coloco o Super Comp e o Carbon X 3 nessa mesma prateleira de calçados feitos para o Endurance, para rodagens muito longas, extremamente longas. E é para isso que eu mantenho os meus Carbon X aqui em casa, para provas mais longas, para os Endurances ou ultramaratonas, beleza? Muito bem, então recapitulando para você, este aqui é o Roca Carbon X número 3, com muitas modificações em relação ao Carbon X número 2, que você acabou de ver. É um tênis de 250 gramas aqui no modelo 42, super peso bacana, para ser um daily trainer, com placa, né? Porque, teoricamente, se você olha para um tênis desse gabarito, eu imaginei que ele fosse mais pesado, não é, 250 gramas. É um tênis que tem 5 mm de drop, um excelente drop, e tem o preço sugerido de R$ 1.599, R$ 1.600, tá? Preço de tênis com placa. Mas se você for na World Tênis, link está aqui embaixo, e pagar no boleto, vai para quanto? R$ 1.439. 1.439. É isso, eu quis falar desse tênis para você hoje, certo? Fala o que você achou, deixe seu comentário e não se esqueça, amanhã, sexta-feira, também tem Testamos. A gente se vê lá, abraço para você até lá.